gosta de zoológico? Conta pra nós o que você acha. Você acha que os zoológicos têm um papel importante na sociedade hoje em dia? Então fica com a gente que a gente vai discutir. Plaquete gravando, olá, seja bem-vindo a mais um Pet no Sofá. Estamos aqui nós, eu, Liege, Cristina e os nossos super especialistas em sofá, o Lemilson e o Matilson. Muito bem, e aí você, já viu os outros vídeos? Os nossos meninos e nossos, acompanha as nossas redes sociais, já tá inscrito no canal, olha lá, hein? se inscreve, só clicar, ó, inscrever e ativa o sininho, aí vocês ficam vendo quando tem vídeo novo, né? Legal. E hoje é um tema polêmico. Você gosta de zoológico? Qual que é a sua opinião? Você sabe de onde vieram os zoológicos? A gente vai contar um pouquinho de história, né? A primeira ideia de zoológico nasceu há mais de 5.000 anos atrás, no Egito, na cidade de Nequem, quando os faraós, a alta sociedade egípcia, acumulava muitos animais, hipopótamo, rinoceronte, girafas, várias aves, macacos, simplesmente para admirar. E no Brasil, quando começou isso, né? Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, eles começaram a tentar fazer alguma coisa aqui também. E aí o Dom João VI, para aumentar, né, para ter um zoológico aqui, ele falou lá, né, pro pessoal da África, falou, ó, todo navio que vier pro Brasil, traz com vocês uma coleção de pássaros esquisitos. E aí ele conseguiu, né, começar a construir aqui o que a gente tem de zoológico, com aves que a gente chama de exóticas hoje em dia, né? Que não fazem parte da nossa fauna, que vieram de outros lugares do mundo. Essa ideia de barbárie mesmo que se tinha, sem nenhuma preocupação com o bem-estar do bicho, simplesmente a coleção era única e exclusivamente para satisfazer interesses humanos. Isso começou a mudar e houve uma grande mudança e inclusive foi lançado um repúdio contra os maus tratos aos animais. E a partir de então começou a se falar bastante no que é o bem-estar animal. E os zoológicos, eles mudaram completamente de postura. A postura deles, que antes era armazenar para entreter o ser humano, agora os zoológicos passam a partir de então a ter um contexto completamente diferente. Então são indícios de que o animal não apresenta bem-estar quando ele tem tédio, dor, sede, fome. Então são situações em que o animal acaba desencadeando um comportamento que a gente chama, né, de comportamento estereotipado. Então é aquele animal, né, que vive em aquário e fica nadando em círculo. É aquele animal que fica andando de um lado para o outro compulsivamente, atitudes repetitivas. Então isso mostra que o animal, de fato, ele está, né, sofrendo estresse, ele não está num ambiente que proporcione a ele bem-estar. E para tentar proporcionar esse bem-estar para o animal, hoje em dia os ambientes eles são enriquecidos. E o enriquecimento ambiental não é só, o chimpanzé gosta de pendurar na corda, põe uma corda para ele, não. É muito além. Então a preocupação que existe hoje nos zoológicos em relação não só ao ambiente, mas em como a alimentação é dada, o local, né, sensações físicas, sensoriais, a gente chama de cognitivas também. Então, tudo que pode despertar nesse animal uma sensação de bem-estar, impedindo com que ele tenha aquelas situações que eu comentei com vocês, né? E para isso existem profissionais super especializados que vivem, né? Passam a vida preocupados com isso. E hoje em dia, um outro objetivo dos zoológicos é justamente a conservação. Porque tem muitas espécies que existem um maior número de exemplares em zoológico do que em vida livre. E aí a expectativa é que se consiga fazer cruzamentos entre animais de cativeiro com os de vida livre para manutenção da genética e preservação da espécie. Além disso, os zoológicos são grandes locais de estudo. Por incrível que pareça, tem muitas espécies em que ainda não se conhece a fisiologia por completo. Não se entende ainda
entenda como o organismo funciona, não sabe o tempo de uma gestação, por exemplo. Então, observar esses animais que ficam em cativeiro acaba ajudando a conhecer a espécie. Sem contar que o zoológico cria um vínculo com o público, faz o público conhecer alguns animais que eles não teriam oportunidade de ver. Isso gera respeito e também educação. A importância do zoológico na educação, né, no aprendizado das pessoas é fundamental. Mas sempre fica aquela pergunta, né? Como que o zoológico adquire os animais? Hoje em dia, zoológico nenhum pega um animal em natureza. De maneira nenhuma isso é feito. As aquisições de animais, elas acontecem especialmente por permuta entre os diversos zoológicos, então são animais que já nasceram em cativeiro. E por uma falta de estrutura social, de estarem integrados em uma família de vida livre, a reintrodução desses animais em vida livre seria muito complicada e com uma grande chance de insucesso. O animal vira morrer. Então eles fazem muita troca. Nasceu determinado animal lá, manda para o zoológico daqui e tal. Outra fonte são animais resgatados pelos CETAs, pelos centros de triagem de animais selvagens, ou então animais apreendidos do comércio legal. Também são fontes de aquisição do zoológico destes animais. Quanto vivem os animais no zoológico? Eles vivem mais, vivem menos? Essa é uma pergunta que todo mundo também pensa, né? E é uma pergunta que ninguém responde, porque a gente não sabe, né? Não se sabe quanto tempo os animais vivem na natureza. Então, mais um papel, né, do zoológico. Quando tem algum animal no zoológico, ele é estudado para saber, inclusive, a expectativa de vida dele. Mas mesmo assim, é difícil a gente ter certeza de quanto ele vive, porque as condições de cativeiro são completamente diferente das condições de vida livre. Tem um animal que anda muito, um animal que nada a grandes distâncias, né? No zoológico ele está restrito ali a ficar naquele ambiente pequenininho. E isso com certeza influencia no metabolismo e no tempo de vida dele, podendo aumentar ou diminuir. Então isso é muito variável. O que a gente sabe é que os animais muito grandes, eles sofrem mais estresse. Sim, infelizmente esse estresse psicológico, né, de não conseguir se deslocar por grandes distâncias, isso influencia, né? Tem até um estudo que saiu na Science, ela saiu na Science acho que em 2008. Acabei de colar. Em 2008. Então eles estudaram lá 4.500 elefantes em vida livre. Então eles monitoraram esses animais ao longo de toda a vida deles, né? Desde o nascimento, e eles viram que eles vivem em média ali entre 36 até 42 anos em vida livre. Mas sabe-se que os que vivem em cativeiro têm uma vida média de 19 anos. Mas isso não se aplica com os animais de menor porte. Por dois motivos. Primeiro, porque eles não têm esse estresse tão intenso por uma limitação de espaço. E segundo, porque são animais que normalmente são muito predados em natureza. Por exemplo, os chimpanzés sabem que em natureza eles vivem em torno de 30, 50 anos. Já nos zoológicos, eles podem ter uma expectativa de vida de 75 anos. Bastante tempo. Isso acontece com vários outros mamíferos e outras, enfim, gorila, sagui. É observado esse aumento na expectativa de vida. Custa caro um bicho? Bom, existem alguns animais que são criados em cativeiro, a gente quase não tem eles em vida livre. Um deles é o panda. Quanto custa um panda, né? Porque daí... É um panda, achou fofinho? Baratinho, vou contar pra vocês. Sabe o que panda come? Ele come bambu. Então ele vai comer lá... Come bambu é barato, bambuzinho. É bambu, né? 26 a 84 quilos de bambu, assim, que eles comem. Por dia? Por dia. Tem bambu na sua casa? Na minha não tem, né? Então, alguns países que tem o panda, né, no zoológico, eles têm que comprar bambu. Então, que nem o Zoo de Toronto, eles gastam ali cerca de 370 mil dólares por ano para alimentar panda com bambu. E o panda, a gente sabe que ele vem lá da China, então ele é criado em cativeiro lá na China, e a China tem um monopólio, só a China pode criar o panda em cativeiro, eles vendem, né? Então se um zoológico quer ter um panda, então tá bom, eu vou te vender um panda, ele vai custar 740 mil dólares. Tá fácil, deixa eu ver se eu tenho. É assim, tenho nos sonhos.
né? Se quiser um panda. E aí tem uma taxa anual, né, que os zoológicos pagam pra China para manter esse panda lá. E se esse panda morrer por descuido, né, tudo bem, morte, todos nós vamos um dia embora, né, desse planeta. Mas por descuido, porque não fez o que tinha que fazer, que não fez certinho, eles pagam uma multa de $400 mil. É caro ter panda. Essa coisa da alimentação é engraçada, né? Da gente comparar, assim, dos bichos. Por exemplo, um elefante pode chegar a comer 200 quilos por dia, enquanto que o beija-flor come 10 gramas de açúcar. Não tem aquele sachê de açúcar lá, deve ter por aí. 10 gramas, eu acho que é 10 gramas. No Zoo de São Paulo são fornecidos por dia 5.000 quilos de alimento para aproximadamente 3.500 animais. Normalmente os animais são alimentados 2 vezes por dia, mas as girafas, elas são as mais golosinhas, elas comem 4 vezes por dia. Porque demora para descer, né? Até chegar um e o outro descer, aquele pescoção, tem que comer muitas vezes. Não entendi a lógica, mas tá bom. A distância do esôfago. E você sabia que São Paulo já teve um rinoceronte vereador? O Cacareco, né? Um rinoceronte que ele veio do Rio de Janeiro para a inauguração do Zoológico de São Paulo. E o pessoal de São Paulo ficou apaixonado por ele, apaixonado. E foi época de eleição. Só que lá em 58 não tinha essa urna eletrônica, era tudo na mão. Então, era cédula, você ia lá para trás e votava com uma caneta. Então, 100 mil pessoas votaram no Cacareco para vereador. Olha que engraçado! Então, olha como um animal pode encantar as pessoas, né? É incrível. Então, vejam o zoológico como ele realmente é, ao invés de julgar, né? E se informe, porque, lógico, nem todos os zoológicos têm a grana para manter os animais da forma mais adequada. E aí, lute para que tenha dinheiro. E não, né? Ai, o que vai fazer com esse monte de bicho? Que absurdo ficar lá trancado na jaula. Gente, não tem para onde pôr, não tem para onde ir. Você vai soltar na natureza para morrer de fome? Então, a gente tem que se informar antes de falar as coisas, né? Gostaram? Que bom. Continuem então conosco, tá bom? Um beijo. Beijo. A gente se vê. Até.